Olá pessoal, sou a professora Elizabeth, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a construção do nosso sistema alfabético e da ortografia, tá bom? Fique ligado. Nós vamos aprender, pessoal, sobre os limites existentes entre algumas palavras, tá certo? Entre a linguagem falada e a escrita, tá? Que se fala de um jeito e se escreve de outro. A forma como a gente fala e a forma como a gente escreve, pode haver alguma mudança ou alguma intervenção na escrita, tá bom? Nós vamos observar os ditongos ai, ei, ol. Mas vocês lembram o que são os ditongos? Só para a gente relembrar aqui o que são os ditongos, são quando dois sons vocálicos, ou seja, duas vogais, estão juntas na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra peixe, pei, o e e o i estão aqui na mesma sílaba. Na palavra saudade, au. Na palavra canoa, oa, tá? Só para a gente relembrar aí o que são os ditongos para a gente compreender melhor essa aula. Nós vamos ouvir essas duas músicas, O Cravo Brigou com a Rosa e a musiquinha Alecrim Dourado. Tá? Vocês observem aqui que está faltando palavrinhas aqui nesses traços, ok? Vocês vão ouvir essa música observando essas palavras que estão faltando, tá certo? Então vamos ouvir essas musiquinhas, escute cantando também junto, tá? E veja como você pronuncia as palavras que estão faltando aqui, tá bom? A gente volta já já quando vocês terminarem de ouvir essas duas musiquinhas. Vamos lá! O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Ok? Vocês ouviram as musiquinhas, vocês cantaram junto, observaram as palavras que estavam faltando na música. Então vamos ver aqui essas palavras. Na musiquinha, o cravo brigou com a rosa, estava faltando a palavra brigou, tá? Observe que quando você fala cantando brigou, você pode falar brigou. O U ele fica meio escondidinho aí, ele não tem foco muito na letra U. Então brigou, você não dá aquela esticadinha e às vezes você escreve da forma que você fala. Por isso que você tem que tomar cuidado com essas palavras, esses ditongos, né, que aparecem aqui na música. Debaixo, palavra debaixo, debaixo, você pode falar debaixo e não colocar o i, você fala rápido, não pronuncia o i e aí quando você vai escrever você esquece de colocar o i. Aí a palavra fica errado. Muitas dessas palavras quando você pronuncia não colocando, quando você escreve não colocando uma das vogais, a palavra pode ter outro significado, tá certo? A palavra saiu, ficou, você pode falar ficou, né? E o U não aparecer na fala, na sua língua oral, e quando você vai escrever você não coloca o U, a palavra fica errada, você deixa de escrever porque você falou de um jeito, tá certo? Desmaio, dourado, você pode falar dourado, na música do alecrim, alecrim dourado,
Vocês observaram quando vocês estavam cantando junto, que você fala, às vezes fala dourado, alecrim dourado. Você não dá aquela esticadinha para pronunciar o U, alecrim dourado, tá certo? Vamos compreender mais sobre essa função. Dos ditongos, o que acontece quando a gente não obedece às regras e acaba refletindo na nossa escrita de forma errada, tá? É comum a pronúncia do ditongo ou, onde tem ou, por exemplo, na palavra ficou, ser feita como se fosse só o O. E a pronúncia ei ser feita como se fosse só o E. Observe esses exemplos aqui, ó. Roubou, às vezes você pode pronunciar roubou. Se você pronunciar roubou, pode dar um sentido de outra palavra. Não é um robô, né? A palavra roubou, tá? Se você não colocar o U, como tem aqui o U, às vezes você abrevia, coloca só o O, fica robô. Robô é outra palavra, né? Que aqueles bonecos de lata é um robô. Ficou, fico, tá? Mudou o sentido. Brigou, brigou, ó, não colocou o U, tá? Outra situação é que todos os verbos da terceira pessoa do singular, tá? Do passado, que é o verbo no pretérito, no passado do indicativo, pretérito do indicativo, eles terminam com ou. Por exemplo, ele andou, ele jogou, ele pulou. Está todos no pretérito, que é o verbo no passado, tá? Alguns ditongos, se apagados da sílaba, podem alterar o significado da palavra, que foi o exemplo que a gente colocou aqui na palavra roubou. Eu soube que soube, tá? A palavra soube pode ficar sobe. Soube, do verbo saber, e se você não colocar o U, fica sobe, de subir. Então mudou o sentido da palavra. A palavra direito, tá? Se você não colocar o I, não colocando o I, ela pode ficar direto, tá? Que são duas palavras diferentes, direito e direto, se você não colocar o I. Tá bom, gente? Então, para vocês observarem na escrita que em muitas palavras, nesses ditongos ai, ei e ou, tá? Você pode pronunciar de uma forma e escrever de outra. Então, fique ligado nessas informações para que você não erre mais, tá bom? E aqui temos uma proposta de atividade para vocês fazerem, que são as suas descobertas sobre os ditongos ai, ei e ou, tá certo? Você vai escutar outras cantigas que você conhece, e vai identificar possíveis ditongos nessas cantigas. A canoa virou, ciranda, cirandinha. Vocês vão ver, existem várias outras cantigas, você vai ouvir essas cantigas e vai fazer a correspondência entre as diferenças que podem ocorrer na fala e na escrita desses possíveis ditongos das palavras que vocês encontraram nessas músicas, nessas outras cantigas que vocês leram, tá bom? Então, gente, por hoje era isso. Até a próxima aula e tchau, aproveitem bem.